Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira palestra da disciplina de Seminários 1 do PPG-7 do ano de 2022. Com muito orgulho, com muita honra, a gente recebe hoje uma egressa para abrir as nossas palestras do PPG-7. Então, nós estamos recebendo, então, a professora Gabriela da Costa Ribeiro. A Gabriela possui graduação em licenciatura plena em Química pelo Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara, fez especialização em processamento na indústria sucroalcooleira pela FASU, mestrado em Química Analítica pela Universidade Federal de Uberlândia e conosco aqui no PPG-7 o seu doutorado. Tá? Gabriela, novamente é um prazer, uma honra receber um ex-aluno, receber um egresso, assim, as pratas da casa tem que estar sempre aqui, tem que estar sempre retornando e não perder o contato conosco, né? Até porque para não dar saudade. Mas isso aí é um pouquinho do que a Gabriela fez, né? E a Gabriela é mãe, é esposa, é professora, muito mais do que o Lattes, né? E a Gabriela é uma das pessoas que ajudou, literalmente ajudou a, e eu dei essa ênfase, porque eu podia falar até mais do que ajudou, mas a criar o UC Chapter, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, esse canal tem o dedo da Gabriela aí, desde a sua gênese. Mas eu vou deixar para ela falar um pouquinho mais sobre essa trajetória dela, tá bom? Gabriela, novamente, em nome do PPG-7, em nome de todos aqui presentes, muito obrigado por concordar em vir ministrar essa palestra conosco e dividir um pouquinho da sua experiência, tá? Fica à vontade, o palco digital é todo seu, Gabriela. Obrigada, André. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui, porque assim, é bom a gente voltar, conseguir retornar, né, para casa também, passar um pouquinho do que a gente aprendeu, né. Eu vou iniciar hoje, então, falando um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvi, né, durante o doutorado, que foi a determinação eletroquímica de efedrina em medicamentos e matrizes biológicas humanas em sistemas de fluxo e batelada. Eu, como o professor André já falou, né, da minha formação, então eu sou licenciada em Química, eu tenho mestrado em Química Analítica, doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas, né, pelo programa, e quando ele falou um pouquinho do UC, é porque quando surgiu a ideia, eu adotei essa ideia, né, para que a gente pudesse criar o UC e trabalhar. E eu fiquei feliz, né, porque mesmo eu terminando o doutorado, eles conseguiram abrir para que eu pudesse continuar ajudando o programa, porque a gente trabalha um pouco com a divulgação científica, com algumas atividades, então, mesmo tendo terminado o doutorado, eu vou continuar ajudando aí no UC, porque eu acho que é uma proposta interessante. Fica aí o convite para os novos alunos, né, que estão entrando agora esse semestre, que possam vir trabalhar com a gente também, né. Meu orientador no doutorado foi o professor Dr. Leonardo Santos Andrade. Eu vou começar agora falando um pouquinho, né, do que eu fiz. Então, quando eu fiz a análise da efedrina, a efedrina é uma substância que ela age no sistema cardiovascular e no sistema nervoso central. Então, ela leva a um aumento da teor da adrenalina. Não significa que uma pessoa que fizer uso da adrenalina, ela vai ficar mais forte, né, como acontece com alguns anabolizantes. Ela vai conseguir se manter em atividade física por mais tempo, porque ela aumenta a frequência do débito cardíaco, né? Isso faz com que o coração ele bombeie mais sangue por minuto e vai levar então aí, né, a pessoa conseguir ter uma maior oxigenação, um maior ganho de energia durante esse processo. E ela é uma planta, né, do gênero Ephedra, que é localizada aí principalmente nas zonas subtropicais da Ásia, Europa e das Américas. A efedrina é uma substância que tem um controle especial, né, na lista D1 das substâncias precursoras da Portaria 344 de 1998. A sua venda não é proibida, é importante ressaltar isso. Ela apenas é controlada, porque ela é um dos precursores, né, para a produção da metanfetamina. Então, a sua venda não pode ser feita assim de qualquer forma. Mas, como a gente sabe, existe aí um comércio ilegal desses produtos, então a gente precisa ficar muito atento para, principalmente, quem faz uso como anabolizantes, como suplementos alimentares, né, contendo efedrina, para não usar esses produtos vindos de um mercado ilegal, porque a gente não pode garantir a qualidade desse material, a gente não garante nem se a quantidade de efedrina que está ali, ela realmente é verdadeira. Então, pode trazer sérios problemas de saúde e levar, inclusive, à morte. Uma das alternativas que a gente tem, então, para fazer aí, né, o estudo da efedrina é a extração por ponto nuvem, né, uma técnica nova que faz uso, aí, então, de micelas de surfactante, que é que essa formação dessas micelas, ela vai ajudar, então, a melhorar a detecção das substâncias, né? Então, ela faz com que a gente tenha altos valores de pré-concentração, e nessa técnica de extração, a gente usa, a quantidade de solvente orgânico é muito pequena. Então, como que funciona, né, um pouquinho da extração por ponto nuvem?
a gente precisa, então, achar uma molécula, né, que seja capaz de se associar às micelas do surfactante. Então, ele vai fazer o quê? O surfactante ele vem na forma de monômeros. Quando ele atinge a concentração micelar crítica, ele forma a micela. Então, aqui no interior da micela, a gente tem, então, a gente conseguiria prender o nosso analito de interesse. Então, como que a gente faz essa análise? Né? A gente pega a solução contendo o analito de interesse, né? No caso desse trabalho foi a efedrina. A gente faz a adição do surfactante, que é essa substância que vai ter, né, na concentração micelar crítica, ela vai formar as micelas e ela vai conseguir envolver o analito de interesse. Então, a gente promove algumas alterações do meio, como o pH, temperatura, tempo de agitação, né? E a gente consegue fazer com que essa fase, né, com que essas micelas se separem em uma fase. Pode ser tanto na fase inferior quanto na fase superior, dependendo aí, então, da densidade do surfactante utilizado. E aí a gente tira uma alíquota dessa fase que a gente considera sendo a fase rica, né? A gente tira a alíquota dela e leva para uma análise instrumental. Então, a gente acaba tendo a fase pobre, que é daquela que a gente retirou, né, o analito, e a fase rica, onde a gente concentrou o analito de interesse. Então, os surfactantes, são substâncias que têm propriedade de alterar, né, ali as propriedades do sistema, formando essas micelas de forma organizadas, e elas vão melhorar a sensibilidade e a seletividade da análise. Então, o surfactante, existem diferentes tipos, né? Eles têm sempre uma cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica. Quando a gente tem um surfactante tensoativo, né, que é não iônico, ele vai ter uma cabeça polar, né? Geralmente vai ter o grupo OH na cabeça. Os aniônicos, eles têm uma cabeça negativa, os catiônicos uma cabeça positiva, e os anfóteros, eles têm uma cabeça tanto positiva quanto negativa. Então, aqui é a molécula do tergitol, que foi utilizado nesse trabalho. Então, reparem que ele tem aqui, né, o grupo OH, e ele é um surfactante do tipo não iônico. Outro fator importante quando a gente faz extração e pré-concentração é a gente verificar a eficiência disso, né? Então, tem duas formas de a gente fazer esse cálculo. Eu posso fazer o cálculo utilizando, né, o volume da fase rica e o volume da fase pobre do surfactante. Só que quando eu faço a razão entre esses dois fatores, eu estou considerando que todo o analito foi retirado foi retirado, né, foi extraído para a fase rica. Só que a gente sabe, gente, que as análises elas não são 100% eficientes. Então, eu não consigo retirar totalmente. Então, se eu fizer, a gente considera que esse não é o modo mais correto de fazer essa análise, né? E calcular esse fator de pré-concentração. Então, a gente usa uma outra forma, que é construir uma curva com extração e outra curva sem extração. A curva é uma curva analítica, né, com extração e uma sem extração. E a gente pega o coeficiente angular dessas duas curvas e a gente consegue determinar, então, o real fator de pré-concentração. Gabriela, na detecção eletroquímica, a gente utiliza... Eu não estou conseguindo ver sua apresentação. Não? Não. Não sei se os meus colegas estão conseguindo ver. Mas... Não está compartilhando a tela não, Gabriela. Então deixa eu voltar. Lá tem a opção de compartilhar tela e janela. Se você compartilhar a janela, aí você consegue continuar vendo a tela principal, tá? Você pode sair da tela que aparece para a gente. Tá, peraí. Agora sim, só dá o F5. Isso, prontinho, show de bola. Tá. Então, o eletrodo, né, de diamante dopado com boro, que foi utilizado nesse trabalho, ele é um material, quando a gente pensa no diamante, ele é um material isolante. Então, quando a gente pensa, né, em detecção eletroquímica com ele, para fazer isso, então, a gente é feita uma dopagem, né, do eletrodo, do diamante, né, geralmente com boro, e aí ele começa a apresentar uma adequada condutividade. E esses, normalmente, eles são dopados na concentração aí de 10 a 19 átomos, né, de boro por centímetro cúbico. E aí a gente consegue ter um eletrodo, né, à base de diamante, né, dopado com boro. Então, algumas características do eletrodo de diamante dopado com boro que são interessantes é que ele apresenta uma corrente de fundo baixa e estável, né? Então, a gente consegue ali uma linha de base bem certa. Uma larga janela de potencial em diferentes meios, então a gente consegue uma margem muito grande de análise de diferentes compostos, uma boa resposta após um pré-tratamento convencional, ele não necessita de grandes modificações na superfície do eletrodo, então a estabilidade de resposta a longo prazo, se eu faço análise hoje ou daqui a um mês, eu consigo ter a repetibilidade dessa análise,
e uma extraordinária estabilidade morfológica e microestrutural, mesmo a altas densidades de corrente. Então, mesmo que eu aplique altas densidades de corrente, eu não vou danificar, né, a superfície aí do eletrodo diamante dopado com boro. A detecção eletroquímica, então, a gente faz ela utilizando aí alguns parâmetros do sistema, como corrente e potencial, e a gente consegue analisar, então, a interação química-física, né, ali na superfície do eletrodo, na região da interface, né, da solução com o eletrodo. A voltametria cíclica, ela é uma técnica muito utilizada, porque com ela a gente consegue obter algumas informações, né, importantes sobre o analito de interesse. A gente consegue com ela tanto informações qualitativas quanto quantitativas sobre os processos eletroquímicos. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do voltamograma do ferroceno. Aqui a gente já consegue perceber, né, a gente tem um pico, tanto no processo de oxidação, né, que é no processo de ida, quanto no processo de volta, que é o processo da redução. Então, mais ou menos aqui. Então, eu já sei que esse processo do ferroceno, ele é um processo reversível, né, porque eu consigo ter a oxidação e a redução. Então, a gente percebe um pico aqui em mais ou menos 0,2 de oxidação e mais ou menos 0,15 o pico da redução. E aí, na voltametria cíclica, a gente tem a medida da soma da corrente faradaica com a corrente capacitiva. Então, a gente não desconta aquelas reações que estão acontecendo ali na superfície do eletrodo. Ele é feito a soma de tudo. Então, acaba que a voltametria cíclica, ela não é a técnica mais adequada para se fazer quantificação, né? Ela não é a mais eficiente. Então, a gente tem aí também a voltametria de pulso diferencial, em que os pulsos, né, eles são um pulso de igual amplitude, ele é aplicado em uma rampa linear de potencial. A gente tem a aplicação do pulso, né, antes, a gente tem a leitura do pulso, antes e depois da aplicação do pulso, porque aí a gente consegue descontar a corrente capacitiva, né, da corrente faradaica. E assim a gente consegue descontar aquelas reações que acontecem ali na superfície do eletrodo, que não são inerentes ao analito de interesse. Então, a voltametria de pulso, ela se torna mais eficiente aí para a questão de quantificação. A amperometria também é uma técnica muito utilizada, só que nela a gente faz a aplicação de apenas um potencial e a gente consegue, então, uma corrente que decai rapidamente com o tempo, o que dá uma boa resposta. E a gente tem, então, né, como a gente trabalha aí com potencial constante, a corrente residual, ela tem valores muito baixos, o que deixa uma alta sensibilidade para essa técnica. E como a medida é realizada em fluxo também, isso diminui para a gente a contaminação e passivação do eletrodo, porque a gente continua passando, né, o eletrodo de suporte na superfície do eletrodo e vai fazendo a limpeza dele. E como também, nesse caso, a gente injeta um pequeno volume de amostra, varia de 20 a 100 microlitros, e com a passagem, né, constante do eletrodo de suporte, então a gente consegue manter o eletrodo sempre limpo durante as análises. A detecção eletroquímica da efedrina, ela já é feita, né, a detecção da efedrina, ela já é feita por diversos métodos, né, espectroscopia, cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa, eletroforese capilar, e também por métodos eletroquímicos. Então, só que até onde a gente conseguiu verificar, né, somente um trabalho tem a detecção eletroquímica da efedrina utilizando o eletrodo de diamante dopado com boro. Ele foi realizado no ano de 2021, né, em suplementos alimentares, medicamentos fitoterápicos e em urina sintética. E eles fazem uso, né, da análise de injeção embatelada com a voltametria de onda quadrada e utilizando o eletrodo de diamante dopado com boro. Então, só tem esse trabalho, o que deixa para a gente ainda uma margem investigativa muito grande, né, porque a gente não tem nada relacionado à efedrina, quase nada, né, relacionado à efedrina com o eletrodo de diamante dopado com boro. Existem, sim, né, utilizando outros eletrodos, como o gotejante de mercúrio, também utilizando a extração em fase sólida e com voltametria de pulso. Tem o de carbono vítreo e também tem utilizado também o eletrodo de fibra de carbono, né, que são os eletrodos à base de carbono. A análise por injeção embatelada é uma técnica que foi utilizada inicialmente em 1991, por Yang Tar. Nessa técnica, a solução de análise ela vai injetada diretamente na superfície do eletrodo de trabalho, né? Numa célula BIA, que a gente chama de BIA, contendo, então, o volume de eletrodo de suporte inerte. Então, o que a gente consegue aí? A gente consegue pôr o eletrodo, ele fica na posição oposta da injeção, né? Chamada configuração Aljet. E aí a gente consegue, então, fazer essa análise de forma reprodutível, porque a gente usa uma pipeta eletrônica, onde a gente tem um controle, né, do volume e da velocidade de injeção. E também a ponteira,
da micropipeta, ela fica numa distância fixa da superfície do eletrodo. Então, a gente tem sempre, consegue uma boa reprodutibilidade utilizando, né, a análise por injeção embatelada, utilizando o BIA. Então, esse aqui é um exemplo da célula, né, como eu falei, a ponteira da micropipeta, ela vai diretamente na superfície do eletrodo de trabalho, que está aqui embaixo, né? Então, a injeção é feita diretamente aqui. A gente utilizou 3 eletrodos, né? O eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência e um contra-eletrodo. A gente deixa uma barra de agitação, porque a gente precisa dispersar, depois da análise, a gente dispersa o analito ali da superfície do eletrodo. Como que é feita, então, a injeção, né? No momento A, a gente tem lá com a linha de base estável, né? A gente espera essa linha de base estar estável. E então, a gente não está injetando nada ainda. Quando a gente começa a injeção, a gente tem um aumento do sinal, né, analítico, aumento do sinal de corrente, ele aumenta. Quando a gente está terminando a injeção, então a gente tem essa estabilização e o sinal, terminou a injeção, o sinal decai rapidamente com o tempo, até que a gente consegue ter de novo, né, a estabilização da linha de base. Estabilizada a linha de base, a gente pode já começar outra injeção. E assim, sequencialmente, fazer várias injeções. Esse videozinho aqui é só para ilustrar, né, como que é feito, né? Então, a gente solta o analito na superfície do eletrodo e ele fica lá durante um período e depois ele dispersa, ele cai novamente. Esse vídeo ele mostra uma pré-concentração que a gente deixa por mais tempo. É só para vocês verificarem, né, como que ele é depositado ali na superfície do eletrodo. Outra técnica que nós utilizamos nesse trabalho foi a cromatografia líquida de alta eficiência, acoplado, né, então, à detecção eletroquímica. Isso foi utilizado aí pela primeira vez, né, por Adams e seu grupo de trabalho lá em 1973, e a partir daí se tornou uma ferramenta poderosa. Como que ela funciona, né? A gente usa a cromatografia líquida de alta eficiência para a gente fazer a separação dos componentes para posteriormente a gente levar isso para um detector eletroquímico. Então, a gente pega a bomba, né, do Klein, faz a seleção ali da fase móvel para passar pela coluna cromatográfica e a gente conseguir, então, a separação aí do analito de interesse, dos interferentes da matriz, e a partir disso ele passa pelo detector do V, né, que é o detector do Klein, só que ao invés de ser descartado, a gente transfere essa saída para o detector eletroquímico. E aí a gente consegue, então, as duas respostas, tanto a resposta do UV-Vis quanto a resposta do detector eletroquímico. A CLAI, ela é muito eficiente, né? Ela se torna uma técnica sensível e seletiva, e a gente pode analisar diferentes compostos ao mesmo tempo, já que a gente consegue fazer a separação desses interferentes de matriz. E até onde for possível verificar, não se encontram, né, trabalhos relacionados à CLAI-EC para a detecção da efedrina. Então, do ponto de vista medicinal, a efedrina é um fármaco extremamente importante. Tem sido prescrita no tratamento tanto de asmas quanto de bronquites e alergias, né? Ela vem presente também em suplementos alimentares e ela também é controlada pela Agência Mundial de Controle Antidoping, né, que estipula que os valores em atletas não pode passar de 10 microgramas por ml. Então, é importante, né, que a gente tenha aí formas de detectar a efedrina e tem poucos estudos relacionados, né, à determinação de agentes anabolizantes com extração por ponto nuvem, nenhum trabalho que relaciona a extração por ponto nuvem da efedrina em matrizes de urina e plasma, e são inexistentes também, né, estudos para a otimização dessa técnica de extração e pré-concentração para determinações eletroanalíticas. Os objetivos do nosso trabalho, então, foi desenvolver, né, técnicas de extração e pré-concentração por ponto nuvem de efedrina em matrizes biológicas de urina e sangue, né, com detecção eletroquímica, utilizando o eletrodo de diamante tratado com boro, e também utilizar uma abordagem pedagógica sustentada pela Base Nacional Comum Curricular, com aplicação no ensino médio de Química, das aulas de Químicas do ensino médio. O objetivo específico é a validação dos métodos analíticos dentro dos critérios de aceitação de fluidos biológicos, a obtenção de valores detectáveis e determináveis abaixo do permitido pela UADA, e a construção de um sistema totalmente portátil para determinação in loco do agente estimulante, anabolizante, né, em matrizes biológicas de urina e plasma. E aí, utilizando também esse sistema in loco nas aulas de Química do ensino médio. E ter também um estreitamento nas relações entre a universidade e a escola, a partir do acompanhamento de todo o processo que envolve o desenvolvimento e construção do conhecimento, aplicados à resolução de problemas reais encontrados no esporte.
As metodologias utilizadas nesse trabalho, então, primeiramente, como eu falei, né, para utilizar o diamante topado com boro, a gente precisa fazer um pré-tratamento, e esse pré-tratamento é extremamente simples. A gente faz a aplicação de uma densidade de corrente de 1 ampere por centímetro quadrado por 150 segundos, utilizando ácido sulfúrico 0,5 mols por litro. Então, esse é o pré-tratamento que é feito, né, aí na superfície do eletrodo para garantir que a gente tenha uma boa análise. Esse eletrodo, quando ele vem, né, recém-produzido, ele é hidrofóbico, a gente precisa deixar a superfície dele ou menos hidrofóbica ou hidrofílica, né, que é o caso desse pré-tratamento que a gente faz. A gente utiliza, então, para as análises, né, o tampão BR, que é o tampão Britton-Robson, 0,12 mols por litro. Sempre antes de iniciar as nossas análises, a gente faz 60 todos os dias, né, 60 varreduras no eletrodo de suporte, isso para estabilizar a superfície do eletrodo antes da gente iniciar um dia de trabalho. Sempre utilizando um intervalo de 0 a 2 volts do prata cloreto de prata e uma velocidade de varredura de 250 mV por segundo. Então, na voltametria cíclica, né, e na voltametria de pulso diferencial, foi utilizada uma célula convencional de 3 eletrodos miniaturizada. Ela é feita, então, com tubos Falcons, né, e aí, uma célula de 3 eletrodos, a gente tem o eletrodo de trabalho, que é colocado dentro desse suporte, né, o contra-eletrodo, que é uma placa de platina, e o eletrodo de referência, que é o prata cloreto de prata. Então, aqui, né, o eletrodo de trabalho, aqui nós temos o eletrodo de trabalho, né, já ocupado com boro, o fundo dele é de ouro para manter o contato elétrico, então ele é colocado dentro desse suporte, colocado dentro da célula eletroquímica. O eletrodo de suporte, então, utilizado foi o Britton-Robson. A gente fez, inicialmente, aí, na voltametria cíclica, um estudo de pH, do melhor pH para se trabalhar com a efedrina, utilizando a solução de efedrina 63 microgramas por ml e fazendo a leitura de 0 a 2 volts no prata cloreto de prata, em uma velocidade de varredura de 100 mV por segundo. Para a obtenção das melhores condições para trabalhar na voltametria de pulso, então, nós variamos a amplitude, a escada de potencial e o tempo de intervalo de pulso foi fixado em 0,1 segundos e sempre utilizando a solução padrão de efedrina de 63 microgramas por ml. A validação, então, foi feita, né, construindo aí uma curva analítica, determinando o limite de detecção e limite de quantificação, e feita a precisão e exatidão do método e a repetibilidade. Posteriormente, então, a validação do método é aplicado aí para análise, né, para amostras de medicamento em fluidos biológicos, né, de urina e sangue, utilizando sempre aí amostras fortificadas com 63 microgramas por ml de efedrina. O BIA, né, ele foi utilizado também nesse trabalho. Essa é a célula que nós utilizamos. Então, como eu falei, né, a micropipeta ela fica posicionada diretamente na superfície do eletrodo, então ela entra nessa tampa aqui e ela fica nessa posição lá, que é onde vai dar o contato, né, com o eletrodo de trabalho. Então a gente põe um anel de vedação aqui, um O-ring, né, que vai vedar para não vazar o material de dentro da célula eletroquímica. A gente sempre utilizou um volume de 80 ml de tampão BR, apesar da célula ela comportar 100 ml, nós optamos por 80, porque a gente precisa agitar e evitar respingos, né? Então, o BIA também, ele nos dá a vantagem que a gente pode fazer várias análises sequenciais sem ter que trocar esse eletrodo de suporte. Para a utilização do BIA, então, nós variamos a velocidade de injeção de 10 a 210 microlitros por segundo, o volume foi variado de 20 a 100 microlitros, construímos um voltamograma hidrodinâmico para verificar o menor potencial para se trabalhar com a efedrina, que foi variado de 1,2 a 1,7 volts, utilizando sempre solução padrão de efedrina de 63 microgramas por ml. A validação foi feita da mesma forma que na voltametria de pulso diferencial, né, construindo a curva analítica, o limite de detecção e quantificação, eles foram calculados, e a precisão e a exatidão foram determinadas também pelo método, né, em que a gente faz 4 concentrações diferentes, 4 níveis de concentrações diferentes, 4 dias consecutivos, sempre em triplicata. E a repetibilidade foi feita com 20 amostras lidas em sequência. A voltametria, o BIA, né, ele foi aplicado somente para análises de medicamento, ampola de unifedrina 50 mg por ml. Esse é o sistema CLI a ser utilizado, né? Então, aqui da direita para a esquerda, nós temos o computador que controla o CLI, né? A cromatografia líquida, então, aqui nós temos a coluna cromatográfica, feita a seleção da fase móvel, passa pela coluna, né? Após a injeção, ele vai passar pela coluna, e aqui seria o descarte. Ao invés de ser descartado, ele vai para a célula eletroquímica
e da célula eletroquímica, então, a gente consegue fazer a leitura aí no potenciostat. Essa aqui foi a célula, né, eletroquímica que nós utilizamos para o sistema em fluxo. Então, a gente tem a entrada, né, aqui a entrada, a saída do CLAI, ela entra aqui na célula, que vai passar pela superfície do eletrodo de diamante dopado com boro, e aí ela tem contato, então, com o eletrodo de referência, e ela sai, essa saída aqui é um material que já serve como o contra-eletrodo, né, utilizado nesse trabalho. Então, ele já sai e aqui ele vai para o descarte. Então, essa é a célula real que nós utilizamos. Então, o eletrodo de trabalho ele fica aqui dentro. Aqui nós temos o eletrodo de referência. E aqui, esse tubinho, ele que já funciona, que é a saída da célula, ele já funciona como o eletrodo o contra-eletrodo. Então, algumas condições foram fixadas, né? Nós usamos uma coluna C18, já justamente pela literatura mostrar que ela era melhor. O volume de injeção da amostra foi de 20 microlitros. A fase móvel foi fixada em 80% de tampão fosfato e 20% de acetonitrila. Isso porque a gente já verificou também na literatura que a maior quantidade de tampão fosfato era melhor, porém, a gente precisa pensar na coluna que a gente não pode danificar ela usando aí, por exemplo, 100%, né, de tampão fosfato. Então, o potencial, inicialmente, ele foi fixado em 1,6 volts no prata cloreto de prata, e utilizamos, então, a extração por ponto nuvem, né, com a urina fortificada com 63 microgramas por ml, e sempre os estudos iniciais em pH 11. Então, posteriormente, né, para determinar as melhores condições, nós fizemos a variação da vazão e construímos também um voltamograma hidrodinâmico para verificar o melhor potencial para se trabalhar com a efedrina. A extração em ponto nuvem ela foi utilizada, né? Então, como eu expliquei anteriormente, a gente pega, então, 10 ml aí da nossa amostra, né, de urina fortificada com 63 microgramas por ml de efedrina. O primeiro passo que a gente faz é a variação do pH, né, para verificar o melhor pH. Aqui, esse pH é para a condição, né, de extração, mas está mais relacionado à questão da interação do analito com a micela. Então, aqui depois a gente faz a análise, então, do surfactante, nós utilizando 1 ml de tergitol, variamos a concentração dele de 8 a 30% massa-massa. Depois nós variamos, então, a massa de sal adicionado, né, para fazer essa alteração aí nas condições do sal. Ele ajuda, né, a gente a diminuir a temperatura de ponto nuvem, o que vai fazer para a gente com que a gente possa trabalhar numa temperatura mais baixa. Então, o banho termostático foi utilizado para controlar a temperatura de 36 a 44 graus Celsius e a radiação ultrassônica, né, que foi de 5 a 60 minutos. E aí, sempre a gente retirava 100 microlitros da fase rica em surfactante e diluía ela com 100 microlitros da fase móvel para poder fazer a injeção. Posteriormente, então, a gente construir a melhor condição para a extração do ponto nuvem, a gente faz a validação da técnica. A validação no CLAI, ela é um pouquinho diferente, porque a gente precisa construir duas curvas analíticas para determinar o fator de pré-concentração. Então, primeiro foi construída uma curva analítica, né, sem extração, onde a gente utilizou somente o analito de interesse, somente a efedrina, e depois a gente faz uma curva com extração e pré-concentração. Foi determinado o limite de detecção e quantificação das duas, e aí a gente consegue, então, calcular o fator de pré-concentração. E a precisão e a exatidão foi determinada da mesma forma. E, posteriormente, essa técnica foi utilizada, então, para determinar urina, né, determinar efedrina em amostras de urina e sangue. Uma outra aplicação que nós fizemos foi utilizar o sistema BIA nas aulas do ensino médio, né? A gente vê aí que tem agora a proposta da nova Base Nacional Comum Curricular e esse ensino ele requer mudanças, né? E a gente precisa adequar as metodologias de ensino que estão sendo utilizadas. Então, novas metodologias vão ser aplicadas, né, em salas de aula e a gente precisa abordar esses temas socioculturais. Então, o tema desse trabalho, que é o uso de substâncias ergogênicas no esporte, a gente utilizou isso, né, para jogar os nossos alunos o desenvolvimento das linguagens específicas, capacitar o aluno a aplicação do pensamento crítico e a tomada de decisões conscientes. Então, os resultados e discussões. Na voltametria cíclica, como eu falei, nós fizemos, então, o pré-tratamento anódico, né, quando eu fiz aquele tratamento que eu apliquei uma densidade de corrente de 0,1 ampere por centímetro quadrado, né? Então, a gente utilizou
o tratamento anódico. O que é esse tratamento anódico? A gente deixa a superfície hidrofílica, a gente deixa ali terminações de oxigênio. Então, a gente faz com que esse eletrodo ele tenha afinidade eletrônica positiva e a carga superficial dele seja relativamente negativa, né? Então, o fotomograma cíclico da efedrina, a gente percebe que ele só tem um pico, né, na oxidação, ele não apresenta o pico de redução, o que mostra para a gente que a efedrina tem um processo irreversível. Quando a gente fez o estudo do pH, a gente variou o pH de 2 a 12. Se vocês perceberem, né, são muitos fotomogramas, mas aqui a gente percebe, né, que de 9, a gente começa a ter a presença, mas antes disso a gente não percebe o pico da efedrina. Então, a gente começa a querer aparecer aqui no 9, ele aparece um pouquinho no 10, no 11, né, ele tem um pico mais definido, e no 12 a gente percebe a presença dele. A gente optou, então, pelo pH 11, porque a gente tem um pico mais definido, que é melhor para a gente trabalhar. E aí a gente, então, analisa a estrutura química da efedrina. Ela é uma base fraca e ela tem um pKa, então, de 9,6. Quando o pH está abaixo do pKa, a gente está na fase protonada, né? Então, a gente percebe aqui a presença da fase protonada. Quando a espécie, então, né, a efedrina, ela está acima do seu pKa, ela vai estar na espécie neutra. E a gente percebe, então, pode afirmar que a efedrina, a espécie dela que tem atividade eletroquímica é a neutra, porque a gente só percebe o pico dela, né, começa a querer aparecer aqui depois de 9. Então, a espécie neutra é a que tem atividade eletroquímica. Na voltametria de pulso diferencial, quando a gente fez, então, aí a alteração, né, da amplitude, a gente percebe que o aumento da amplitude, ele leva a um aumento significativo no sinal de corrente, mas, consequentemente, ele vai levando também a um alargamento da base do pico, que não é interessante. Então, nós optamos por trabalhar aí com 100 milivolts, né, para não alargar ainda mais a base desse pico. Um outro fator que foi analisado foi a escada de potencial, e aí a gente percebe a mesma coisa, a gente vai aumentando o sinal, a gente vai aumentando a escada de potencial e a gente tem um aumento da amplitude. Só que chega um ponto que esse pico começa a alargar. Então, ele começa a ter um pico tão alargado que para a gente não é interessante. Nós optamos trabalhar com 7, né, que é esse pico aqui, onde a gente tem a base dele mais definida. Apesar dele não ter o maior sinal de corrente, mas a gente tem um pico mais definido, o que é mais interessante para as análises. E aí a gente, então, conseguiu uma velocidade de 70 milivolts por segundo, né? Uma velocidade de 70 milivolts por segundo. Como a gente leu numa faixa aí de mais ou menos, né, 900 milivolts, o tempo da nossa análise é de 13 segundos. Então, a gente tem uma frequência analítica muito alta na voltametria de pulso diferencial. Na validação, então, a gente fez a repetibilidade de 20 amostras, né, lidas em sequência pelo mesmo analista, no mesmo equipamento, no mesmo dia, e a gente consegue aí, então, um desvio padrão relativo de 3,22%, que é considerado excelente. A curva analítica foi construída, então, nós fizemos aí na faixa de 1,8 a 54 microgramas por ml, obtendo, então, um limite de detecção de 0,63 microgramas por ml, um coeficiente de correlação de 0,998, que é considerado excelente. Aqui, então, para verificar, né, se esse limite de detecção ele realmente é aplicável, nós preparamos a solução, né, de 0,73 microgramas por ml, fizemos a injeção e a gente percebe a presença do pico. A gente percebe que ele tem um pico de alta intensidade, né? Imagina-se que conseguiria limites de detecções menores, mas a efedrina ela tem algumas características que, em concentrações mais baixas, o pico dela realmente não aparece. O menor que a gente conseguiu foi esse limite de detecção de 0,63 microgramas por ml na voltametria de pulso diferencial. Então, aqui nós fizemos, então, a validação, analisamos aí 4 níveis de concentrações diferentes, 1,8, 3,2, 6,3 e 12,6 microgramas por ml, fazendo em 3 dias consecutivos, sempre em triplicata, buscando aí, então, né, obter uma variação de 80% a 120% e um coeficiente de variação de, no máximo, 20%. Então, todas as análises realizadas, elas estão dentro do esperado, considerado o método, então, exato e preciso. Após isso, foi feita a aplicação, né, em amostras de ampolas de efedrina, né, do medicamento efedrina, unifedrina em 50 mg por ml,
Vale ressaltar que foram doados pela Secretaria de Saúde de Catalão, então fica nosso agradecimento aí por essa doação, porque a gente tem dificuldade de comprar esse tipo de medicamento, mesmo para pesquisa, né? E aí nós encontramos, então, diluímos essa solução, esse medicamento, né, na concentração de 6,3 microgramas por ml, encontramos 6,5, tendo um erro relativo de 3,17%, o que é considerado excelente. Outra aplicação que nós fizemos foi fortificar uma amostra de urina, né, e fazer a leitura dela. Porém, quando nós fizemos essa fortificação, a gente percebe que no branco tem a presença de um pico na mesma região da efedrina, né? Para a gente, nós consideramos que não seria interessante trabalhar, né, com a amostra de urina na voltametria de pulso diferencial. Porque se eu faço a diluição da amostra, eu vou ter dificuldades, então, de detectar também a efedrina. Então, a gente optou, como eu não tenho como eliminar esse pico daqui, porque isso é da matriz, e a matriz da urina, eu não tenho um branco que eu possa considerar sempre, porque a matriz da urina, ela é variável, depende daquilo que a gente come no dia, depende do nosso estado até do humor da pessoa. Então, a gente não teria como fixar um branco também para poder utilizar, né, e determinar a efedrina. Então, nós optamos por não utilizar a voltametria de pulso, né, para determinação da efedrina. Na amostra de soro sanguíneo, a gente teve o mesmo problema, né? A gente percebe a presença de um pico aqui, só que nós estávamos numa concentração muito alta, né? 63 microgramas por ml de efedrina. Então, nós fizemos a diluição, né? Trabalhamos na fortificação, né, de 0,63 microgramas por 6,3 microgramas por ml, e a gente percebe que esse pico continua sendo, né, um interferente. Nós fizemos uma diluição, inicialmente de 1:1, depois de 1:2, só que, como eu falei, a efedrina, numa determinada concentração, ela simplesmente desaparece, o pico dela, e foi o que aconteceu aqui mesmo quando a gente fez a diluição de 1:2. E como a gente não tem um branco para considerar, já que são amostras, né, biológicas, a gente não tem um branco exato para falar assim, olha, sempre vai ter aquela quantidade daquele interferente. Então, a gente optou por não utilizar a voltametria de pulso para determinação, né, da efedrina. Então, nós resolvemos utilizar a técnica do BIA, né? Então, para determinar as melhores condições, nós variamos primeiro a velocidade de injeção. Quanto maior a velocidade quanto mais a gente vai aumentando a velocidade de injeção, mais rápido ele vai passando pela superfície do eletrodo. Então, a gente percebe que chega um momento que ele atinge a superfície do eletrodo e ele para, né, de aumentar o sinal, porque ele está passando muito rápido pela superfície do eletrodo. Então, nós optamos por trabalhar aí com valor de 210 microlitros por segundo. Essas velocidades são as velocidades da micropipeta utilizada. Outro fator importante é o volume de injeção, que é a quantidade de injeção. Então, se eu vou aumentando a quantidade que vai sendo ingerida, eu vou aumentando a quantidade de analito que chega na superfície do eletrodo, só que chega um momento que ele satura, né, ali a superfície do eletrodo. Então, não faz sentido a gente continuar aumentando a quantidade. Então, nós optamos por trabalhar com 90 microlitros, né, considerando aí uma quantidade baixa de analito. O voltamograma hidrodinâmico, ele foi construído, então, para a gente verificar aí qual o melhor potencial, né, para se trabalhar com a efedrina, e a gente percebe, né, que o aumento do potencial, ele vai aumentando o sinal de corrente até que ele tende a estabilizar. Então, nós optamos aqui por trabalhar com potencial de 1,6 volts. A repetibilidade foi feita também, injetando-se 20 amostras em sequência pelo mesmo analista no mesmo dia, né? E aí achamos, então, um desvio padrão relativo de 3,69%, que é considerado excelente. A curva analítica foi construída primeiramente, né? Foi construída a curva analítica, né? Utilizando o BIA. Aqui a gente tem, então, a faixa linear de 0,63 a 63 microgramas por ml, um coeficiente de correlação de 0,997, o que dá para a gente um coeficiente de correlação muito alto. O limite de detecção aqui foi de 0,20 microgramas por ml. Então, a gente fez a mesma coisa, injetamos, né, essa concentração para verificar se ele era realmente aplicável, esse limite de detecção. Aqui foi feito da mesma forma, precisão e exatidão. Nós encontramos, então, todos aí na faixa, né, de 80% a 120% de recuperação e o coeficiente de variação de 20%. O BIA, ele foi utilizado apenas para análise de medicamento.
Porque a mesma coisa aconteceria, né? Se a gente tem uma matriz que tem muitos interferentes, eu não tenho como excluir, né? No caso do urina do sangue, a gente não tem um branco exato, né? Garantir que toda pessoa vai ter sempre aquela mesma quantidade para que eu possa descontar o sinal e falar assim, não, esse é efedrina. Então, a gente optou por não utilizar a técnica do BIA nesse caso. Então, as ampolas de efedrina, né, foram doadas pela secretaria, elas foram analisadas aqui também, na concentração, né, de 6,3. Nós fizemos diluição dela de 6,3 e encontramos 6,6 microgramas por ml, tendo aí um erro relativo de 4,76%, que também é considerado excelente. Para as melhores condições da CLAI, a gente já começa falando sobre o pH, porque o maior sinal de corrente que a gente encontrou, né, para efedrina é em pH 11, só que a gente trabalhou com a coluna cromatográfica, que o fabricante determina de 2 a 8. Então, a gente não poderia estar trabalhando com pH de 11. E também o tampão Britton-Robson, ele apresenta uma concentração muito alta de sais. Nós optamos por trabalhar com o tampão fosfato, que é uma menor concentração de sais, na concentração de 0,01 mols por litro, em pH 7, na intenção de não submeter aí a coluna a condições extremas. Então, foi fixada, né, a fase móvel tampão fosfato 0,01 mols por litro pH 7 com acetonitrila na proporção de 80 a 20%. O primeiro passo que a gente fez foi analisar a vazão. Utilizando uma vazão de 0,5 ml por minuto, a gente percebe a separação completa do pico da efedrina, né? Que a gente injetou a amostra de urina, né, concentração em ponto limpo, sem a presença da efedrina, e o padrão. Então, a gente percebe que o pico da efedrina estaria aqui completamente separado. Só que esse pico está muito largo. Então, o pico largo, né, a baixa vazão, ele vai dar para a gente esse pico largo. Então, o que foi a ideia? Diminuir, então, aumentar essa vazão para estreitar o pico. Só que quando a gente faz isso, a efedrina ela acaba se juntando com o pico de interferente da matriz. Quando a gente aumenta ainda mais a vazão para 1 ml por segundo, esses picos se juntam mais ainda. Então, a nossa opção aqui foi usar, né, usar um gradiente de vazão. A gente fixou na vazão de 0,5 ml até 6,5 minutos, que é onde a gente tinha a separação, né, do pico da efedrina. A partir daí, a gente aumenta a vazão para 1,2 e 1,4 ml para conseguir o estreitamento do pico, né? E conseguir, então, ter a separação da efedrina com um pico de base mais estreita. Aqui tem essa setinha, a gente percebe aonde a gente faz essa mudança do gradiente de vazão, né? Um pouco antes de iniciar o pico. Vale ressaltar que esse gráfico, ele é um gráfico eletroquímico. Então, ele não bate com o tempo de retenção, né, que é de 6,5 minutos, por isso que aqui está num tempo diferente. Então, só para confirmar aí que a gente tinha realmente a efedrina nesse ponto, né, então a gente injetou o padrão, a gente percebe o pico da efedrina aqui em mais ou menos 9 minutos, né, a gente tem então o branco, que não tem a presença da efedrina aqui, a extração por ponto nuvem, que foi realizada com efedrina, e a fortificação para a gente verificar se realmente é o pico da efedrina, comprovando aí que é a efedrina em mais ou menos em 9 minutos. Então, foi realizado um botamograma hidrodinâmico para ver o melhor potencial para se trabalhar, né, na CLAI-EC para efedrina, e a gente verificou, então, um aumento, né, significativo, um aumento do sinal de corrente, tendendo a estabilizar. Então, nós trabalhamos com 2 volts. Para a extração em ponto nuvem, o primeiro fator analisado foi o pH. Nós fizemos aí, então, a variação do pH de 2 a 12 e a gente percebe que ele aumenta até pH 7 e depois ele tem um leve aumento lá em pH 12. Então, nós optamos por trabalhar com pH 12 porque, além da gente ter um melhor sinal de corrente, a gente tem uma menor extração dos interferentes da matriz, o que melhora para a gente, então, a separação aí do pico da efedrina. O primeiro fator analisado, né, foi a concentração o outro fator analisado foi a concentração do surfactante, que foi variado de 8 a 30%, e a gente percebe, então, que a gente não tem um aumento significativo, e a partir de 10 ele tende a estabilizar. A ideia que se tem é que, se eu aumento a concentração do surfactante, eu consigo aumentar, então, a extração. Só que na extração por ponto nuvem, quando a gente aumenta a extração, a quantidade de surfactante, a gente aumenta também o volume da fase rica e acaba tendo aí uma diminuição do analítico, por isso que a gente não vê esse aumento significativo. A massa do sal, né, ela foi variada de 0,1
a 1 grama de sal. Só que se vocês perceberem, né, a gente não, a partir de 0,6, a gente não tem resultados, porque não houve a separação das fases na extração por ponto nuvem. Isso porque quando eu aumento muito a quantidade de sal, eu vou diminuir muito a temperatura de ponto nuvem, o que faz com que eu não consiga ter a separação das fases, né? E aí, então, é por isso que a gente não tem aí a presença desses sinais. E a gente percebe também que a gente teve um leve aumento até 0,4 gramas e a partir daí estabilizou. Então, nós optamos por trabalhar com 0,4 gramas de sal. A temperatura, a gente sabe que trabalhando acima da temperatura de ponto nuvem, a gente já garante, né, a separação das fases. Então, por isso que não trabalhamos com a temperatura menor que 36 graus Celsius, para garantir, né, porque a temperatura de ponto nuvem no tergitol é 36 graus Celsius, e a gente percebeu que a temperatura ela não teve grandes influências, né? Estando acima da temperatura, a gente já conseguiu ter a separação das fases. O tempo de radiação foi analisado, então, de 5 a 60 minutos, e a gente percebe aí um aumento, né? Um leve aumento à medida que a gente aumenta o tempo de agitação. Então, em 35 minutos ele tende a estabilizar. Nós optamos por trabalhar com esse tempo, né, para também não trabalhar com um tempo muito alto de análise. Então, os melhores parâmetros aí para extração por ponto nuvem foi pH 12, tergitol TMN6 de 10% massa-massa, a 0,4 gramas de sal e uma temperatura de 36 graus Celsius. Em um tempo de agitação de 35 minutos. Nós construímos primeiramente, né, a curva analítica sem extração, onde a gente fez ela, então, de 3,2 a 19 microgramas por ml, conseguindo aí um limite de detecção de 0,9 microgramas por ml e um coeficiente de correlação de 0,993. Na curva analítica com extração, a gente conseguiu, então, uma faixa linear de 2,2 a 16 microgramas por ml e um limite de detecção de 0,9 microgramas por ml. Então, quando eu pego as duas curvas e eu divido o coeficiente de correlação da curva com extração pela curva sem extração, eu consigo achar esse fator de pré-concentração. No caso, nós obtivemos um fator de pré-concentração de 1,5. Considerando que a gente não tem nada na literatura relacionado à extração por ponto nuvem da efedrina, esse valor é considerado excelente. Nós conseguimos fazer a extração dela, né, e conseguimos injetar. Porque, de outra forma, a gente não conseguiria, né, poder fazer a análise da urina diretamente na coluna cromatográfica, porque poderia danificar. Verificando, então, aí o limite de detecção, sem extração, nós conseguimos preparar a solução de 0,9 microgramas por ml e injetar, e percebemos aí o pico da efedrina. Porém, quando a gente fez o cálculo, né, do limite de detecção, a gente achou o valor de 0,63 microgramas por ml. Mas, ao produzir isso e injetar, nós não conseguimos obter sinal de efedrina. Então, nós fomos fazendo experimentalmente, né, aumentando a concentração, e nós conseguimos aí um limite de detecção de 0,9 microgramas por ml. Realizado, então, o processo de precisão e exatidão, nas concentrações de 2,2, 3,2, 6,3 e 12,6 microgramas por ml, conseguimos aí, então, né, uma recuperação entre 80% e 120% e um coeficiente de variação de 20%. Para a análise, né, de urina dos voluntários, nós procuramos primeiramente atletas, né, relacionados ao esporte, mas nenhum quis ceder a amostra para o trabalho, né, mesmo a gente falando que não seria divulgado nome, nem nada, nós não tivemos nenhum. Então, nós conseguimos uma doadora que faz a análise do medicamento Franol, que tem na sua composição, né, 15 miligramas de sulfato de efedrina, que corresponde a 11,9 miligramas de efedrina, né. Então, nós pegamos essa amostra, fizemos a análise dela. A doadora, ela coletou a amostra antes da ingestão do medicamento, né? Antes de fazer a ingestão do medicamento, a ingestão foi feita no período noturno e a amostra foi coletada 6 horas depois ao acordar, né? Então, nós tivemos um intervalo de 6 horas. E a gente percebe aqui, então, né, nessa setinha, a presença da efedrina. Porque nós injetamos o medicamento Franol, a gente acredita que esse primeiro pico aqui, né, em mais ou menos 350, ele seja referente à teofilina, que ela vem presente na concentração de 120 miligramas, né? Então, a concentração bem mais alta do que o sulfato de efedrina, que vem na concentração de 15 miligramas. Então, a gente tem aqui, né? A gente percebe aqui o pico da efedrina, que não aparece no branco, né? Veja que nessa linha preta ele não aparece, e o da efedrina. Então, quando a gente fez aqui, vocês vão perceber que não tem a teofilina aqui, né? Na amostra já com
da urina após a ingestão do medicamento. Isso porque ela tem um comportamento diferente da efedrina. A efedrina, após 6 horas de injeção, ela já começa a ser excretada a primeira meia-vida dela. Então, ou seja, metade da dose ingerida já vai ser excretada após 6 horas. A teofilina é um período de 12 horas, por isso que a gente não percebe ela. Já a efedrina também, 96% dela é excretada na forma inalterada. A teofilina, só 12% dela vem excretada na forma inalterada. Então, por isso que a gente não consegue perceber, né, também aqui o pico da teofilina na urina, porque não deu tempo dela ter sido excretada e ela também não é excretada na sua forma inalterada. Já então, após 6 horas, nós conseguimos de ingestão, né, do medicamento, nós conseguimos uma recuperação de 4,6 microgramas por ml de efedrina. Alguns artigos relatam que se você ingerir 20 miligramas de efedrina, você já consegue, né, após 8 horas, você já consegue ultrapassar o permitido pela UADA, né, que é de 10 microgramas por ml. Então, considerando que nós estamos aqui a 6 horas, né, após a ingestão, e a ingestão não foi total, né, de 25 miligramas, né, de sulfato de efedrina, então a gente consegue ter aí a dose, né, verificando que o nosso estudo está correto. Nós fizemos também a extração por ponto nuvem, utilizando o soro sanguíneo. Nós utilizamos, após a extração do sangue, né, ele era centrifugado, e aí nós fizemos em 2 condições, centrifugando imediatamente e fazendo a extração em ponto nuvem, ou centrifugando e congelando o suco, e a gente percebeu que a gente não tem a separação das fases, além da formação, né, aí dessa nata. Então, a gente não consegue, quando congelado, a gente tem a formação dessa nata, o que a gente não conseguiu a separação das fases, então a gente não consegue analisar a efedrina dessa forma, né, utilizando aí, então, a extração por ponto nuvem. Comparando, né, o nosso trabalho com outros trabalhos da literatura, a gente percebe que a gente não tem os menores limites de detecção e quantificação. Porém, como há muito pouca coisa relacionada, né, à efedrina por detecção eletroquímica e não tem quase nada relacionado, né, ao diamante topado com boro, o trabalho é interessante. Nós conseguimos aí, então, quantificar quantidades, né, na urina, conseguimos também determinar a qualidade do medicamento, né, se o medicamento estava correto. Então, esse trabalho ele tem uma importância muito grande. Uma outra parte, né, do nosso trabalho foi as aulas do ensino médio. Inicialmente, isso foi uma imposição, porque eu sou professora, né, da Rede Estadual de Goiás, e para obtenção da licença para fazer o doutorado, a gente tem que trabalhar, relacionar com a educação. Então, inicialmente, isso foi uma imposição, né, para que eu tivesse a minha licença. Mas, ao desenvolver o trabalho, a gente percebeu a importância disso, né? Então, nós fomos às escolas, né? Ainda estávamos em época de pandemia, então a gente teve um número reduzido de alunos, se não me engano, tinham 14 alunos na sala. Nós falamos com eles sobre DOPS, aproveitamos que estava na época das Olimpíadas, falamos bastante, mostramos alguns casos. Como são adolescentes, está naquela fase de querer um corpo bonito, né? Então, alguns acabam fazendo uso de anabolizantes. Nós mostramos a importância, né, de tomar cuidado com isso, de ser usado, que eles são importantes, são, em alguns casos, até são usados, né, como medicamentos, mas tem que ser tudo feito sob controle. Nós explicamos para eles sobre técnicas de separação. Falei um pouco sobre a extração por ponto nuvem para eles, sempre usando uma linguagem assim, bem adequada para que eles pudessem entender, né, compreender o que a gente estava falando. Fizemos experimentos com eles, né, sobre cromatografia, e usamos então a cromatografia em papel, que é um experimento simples que a gente consegue fazer dentro da sala de aula. Utilizamos a cromatografia em coluna, né, utilizando seringa, mostrando o que é feito, né, utilizando o HPLC, né, a cromatografia líquida de alta eficiência. Mostramos vídeo para eles dos equipamentos funcionando. Falamos um pouco sobre a eletroquímica, né, eletroquímica que é estudada no ensino médio, falamos para eles um pouco sobre isso, e utilizamos o sistema BIA, né, nas aulas. Então, mostramos para eles como é feita uma curva de calibração. E o resultado, sim, foi surpreendente, porque os alunos, eles mostraram que realmente gostaram, que foi interessante ver o tema daquela forma. Nós falamos um pouquinho também sobre a realidade do pesquisador, como que a gente trabalha, né, as dificuldades que às vezes a gente encontra, né, como que a gente faz tudo. Então, eles gostaram, né, e eles pediram que voltassem, que tivessem mais, né, dessa parte, nessa divulgação científica, como é feito. Eles gostaram de saber como é a realidade da universidade, né? Provavelmente eles serão os nossos próximos alunos, né, na universidade. Então, eles acharam muito interessante, realmente gostaram muito desse trabalho.
Então, nós conseguimos aí desenvolver, né, os métodos e validá-los dentro dos critérios de aceitação em produtos biológicos de medicamento. Conseguimos fazer caracterização eletroquímica da efedrina utilizando eletrodiamante dopado com boro, né, que mostrou que tem o pH tem um fator muito importante. Então, para as determinações eletroquímicas de efedrina por voltametria de pulso diferencial e utilizando o sistema bioamperometria, o melhor potencial foi o pH 7, porém, já considerando aí a classe, nós não conseguimos trabalhar com pH 11, né? Desculpa, a gente não conseguiu trabalhar com pH 11, utilizamos o pH 7, em virtude da coluna cromatográfica. Nós obtemos aí, então, as melhores condições de parâmetros para a voltametria de pulso, para o bioamperometria, para o sistema CLAEC e também para a extração por ponto nuvem. E conseguimos aí um sistema portátil, né, utilizando o BIA e um mini potenciostato, que foi possível levar isso, né, para dentro de uma sala de aula, utilizando nas aulas de Química do ensino médio, de acordo com a proposta da nova Base Nacional Comum Curricular. Eu quero agradecer vocês, né, pela atenção aqui, agradecer também as agências de fomento, a FATEG pela bolsa, né, durante o desenvolvimento do doutorado, a CAPES do CNPq pelos investimentos, um agradecimento especial ao Núcleo de Pesquisa em Eletroanalítica da Universidade Federal de Uberlândia, que eles doaram para a gente a célula eletroquímica que nós utilizamos, a célula BIA, né, utilizada nesse trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde, que nos doou as ampolas de efedrina que foram utilizadas, porque a gente realmente teve dificuldade aí com a compra do padrão, porque o padrão é extremamente caro, e ao LAPAN, né, Laboratório de Pesquisas Ambientais, onde foi realizado todas as análises desse trabalho. Gabriela, tá me ouvindo? Estou ouvindo. É o Victor Rocha que está falando, né? Parabenizar aí pela apresentação, pelo trabalho. Foi Obrigada. Muito bacana a sua experiência aí. E eu queria fazer uma pergunta, né? Porque assim, a gente está passando por esse momento que você já passou, né? Todo o sofrimento, toda essa caminhada um pouco tortuosa, né? A gente sabe como que é difícil, né? Principalmente a gente que está entrando agora, para entender, né? E aí a gente queria aprender com você as lições aprendidas, né? Pegar a sua experiência em relação a algumas dicas, né? Eu vi que o seu trabalho ficou muito bem feito, muito bem detalhado. Você fez algumas experimentações laboratoriais, que até o meu trabalho tem algumas coisas envolvidas, né? Pelo menos assim, o trabalho que eu pretendo fazer, né? Ainda tá gestante ainda, né? Tô amadurecendo ainda esse trabalho. Mas o que eu queria nas suas dicas em relação a como conduzir a pesquisa de uma forma que seja menos sofrido no final, né? O mestrado foi um pouco difícil, mas sei lá, você já começou no início do curso, você deixou para as etapas finais. Entende a minha pergunta? É mais assim, qual que é a melhor forma, qual que é a forma do sucesso, né? Aí tá difícil, Vitor. Vitor, assim, eu quando eu comecei o doutorado, eu não tirei licença de imediato, eu passei o primeiro ano trabalhando. Então, eu conversei com o meu orientador, isso foi muito conversado. Eu falei, olha, para eu entrar agora, porque até no início eu não queria entrar no doutorado, né? Eu queria fazer, depois eu desisti, me dei ideia, não, vamos fazer. Aí o meu orientador falou assim, não, vamos seguir. Primeiro ano, então, eu fiz só disciplinas. E eu, assim, o André não deve estar aqui ainda, né? Ele me perdoe, mas eu acho que a gente tem uma carga de disciplina no PPG-7 alta, né? Então, assim, meu conselho é faça as disciplinas, porque depois a gente chega numa fase que a gente precisa de uma dedicação muito grande para pesquisa e fica complicado. Então, eu tive essa vantagem porque eu adiantei as pesquisas, mas eu tive alguns problemas também. No primeiro ano eu estava trabalhando, aí minha irmã deu câncer, né? Então foi assim, uma fase muito complicada, mas graças a Deus eu tive esse apoio do meu orientador para lidar com essas situações e eu consegui, né? Eu consegui a licença, ajudei minha irmã no tratamento dela, que graças a Deus está bem, não tem nada mais hoje. Né? Então, assim, nós passamos por essa fase e aí eu cheguei no ponto, como eu falo, né, que eu já tinha acabado as disciplinas, então eu consegui aquela dedicação total mesmo à pesquisa, né? Então, assim, passe pelas disciplinas, porque fazer a pesquisa com as disciplinas juntas é um pouquinho complicado. Não sei como que tá, se as disciplinas ainda continuam a mesma quantidade, mas eu acho que sim. Legal, essa dica é preciosa. Muito obrigado aí. E eu queria fazer só mais uma pergunta, né? Até eu vi assim. Quantas vocês quiserem. Eu gostei do tema da sua pesquisa. Eu trabalho numa indústria química e sempre tive o sonho de ser engenheiro químico, né? Acabei fazendo outra engenharia, mas eu queria muito ter feito engenharia química. E eu gostei do teor da pesquisa, dos itens que você analisou.
E a minha pergunta é se você pretende continuar a pesquisa, ampliar, né, fazer um pós-doc, talvez, ou continuar a ampliar esse horizonte aí. Vitor, eu, assim, um pós-doc, eu acho que não, né? Mas, assim, eu gosto muito da parte da pesquisa, mas eu acho que são escolhas, né? O pessoal fala assim, agora você vai para a universidade, porque eu sou professora do ensino médio, né, no estado de Goiás, e eu realmente, eu sou feliz ali, onde eu estou, e eu acho que nós precisamos de bons professores também nessa fase, né? Professores qualificados também nessa fase do ensino. Então, eu não pretendo sair do ensino médio, eu pretendo continuar ali, né? Até porque, assim, eu acho que a carga de trabalho na universidade acaba sendo maior. E eu, como o André falou, né? Eu ainda tive uma. Eu ainda falei que a minha irmã teve câncer, mas eu ainda tive uma filha no meio do doutorado e a pandemia para me ajudar, né? Então, assim, eu tive alguns probleminhas aí, né? Mas graças a Deus consegui concluir tudo certo. Mas então, assim, eu pretendo continuar realmente no ensino médio. O pós-doc eu não penso em fazer, por enquanto, pelo menos não por enquanto, mas eu, por exemplo, eu não pensava no doutorado, eu fiz doutorado 5 anos depois que eu terminei o mestrado, né? Então, mas assim, quem sabe, né? Talvez mais para frente. Mas eu não quero abandonar totalmente esse contato com a universidade. Como eu comentei no começo, eu continuo ainda parceira do C, justamente para continuar trabalhando com essas coisas. Continuo ainda em parceria com o professor Leonardo, né, que foi meu orientador, e ajudando alguns alunos de mestrado que estão lá com ele, que às vezes alunos que entrarem agora, então assim, eu continuo parceira mesmo nesse sentido, mas por enquanto minha filhinha tem 2 aninhos, acho que agora eu quero aproveitar um pouquinho essa fase dela. Legal, bacana, parabéns. Bom que você formou no doutorado e ganhou 2 diplomas, né? O filho, 2. A filha e o doutorado. Foi, Bacana, 2 show de bola. diplomas. Obrigada. Não, muito obrigado. Eu, particularmente, gostei muito da palestra, das suas dicas. Anotei algumas coisas aqui que são relevantes e vai contribuir muito aí para a nossa formação, tá bom? Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Eu estou sempre à disposição, tá? Eu deixei meu e-mail no final da apresentação, mas eu tirei. Mas qualquer coisa vocês podem pedir o André também, pedir meu telefone. O André tem todos os dados, né? E aí, a hora que vocês quiserem, eu vou estar sempre à disposição aí para ajudar. E como eu falei, eu continuo sendo parceira. Terminei o doutorado, mas eu vou continuar sempre ajudando o programa, ajudando o meu orientador, ajudando os colegas que a gente tem, né? Então, assim, eu vou estar sempre aqui disposta a ajudar vocês. Gabriela, boa tarde. Boa tarde. Escuta? Escuto, claro. Parabéns pela apresentação. Gostei do seu trabalho, muito detalhado. E o detalhe que me interessa. Diga. Quando você descobriu que você não precisava mais fazer teste? Quando eu descobri que eu podia parar? Isso é uma dúvida que eu tenho. Olha, assim, quando eu descobri que estava grávida, vou voltar lá, né? Eu falei assim, eu vou fazer tudo que eu puder antes da minha filha nascer. Então, assim, eu fui para o laboratório, até com 9 meses de gestação, ainda estava no laboratório, eu qualifiquei com 9 meses de gestação, porque eu falei assim, eu qualifico com a maioria dos dados. Quando eu qualifiquei, eu tinha a parte da urina completa. Só faltava a aplicação do método. Então, a nossa ideia desde o princípio foi essa, né? Fazer a validação do método para determinação da efedrina em amostras biológicas. Então, eu já tinha essa parte definida, né? Pronta. Faltava trabalhar com sangue. Aí, com sangue, foi onde eu falo assim, foi onde eu falei assim, não, agora se eu não parar, eu não vou dar conta, né? Porque com sangue, eu não comentei durante a apresentação, mas eu tive vários problemas para conseguir a amostra. Porque a urina, você faz urina no potinho, você pede a pessoa, ela faz urina no potinho, então, vai tirar sangue. Então, a gente precisava de um volume de mais ou menos 600 ml de sangue para começar. Não consegui esse volume. Comecei a tirar sangue em mim, assim, eu não, né? Eu pedi uma enfermeira amiga, ela tirava o sangue para mim, e aí nós começamos a tirar, e por fim, minhas vezes não saiu sangue mais, porque eu não podia tirar um volume maior de 100 ml a cada 2 dias, porque podia prejudicar a minha saúde, né? E aí, então, quando nós fizemos os primeiros testes, que começou a dar meio errado, a gente já falou assim, não, será que vale a pena continuar? E aí eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, né, que eu também não falei na apresentação, que eu descobri que a efedrina ela não é eliminada no sangue como ela é na urina. Ela tem um pico ali de no máximo 10, 15 minutos, depois de 1 hora no máximo, depois que você ingere ela, no máximo 1 hora ela tem um pico dela no sangue e ela já some.
Então, isso, pensando nisso no esporte, ela não tem muita efetividade, porque na urina não, você consegue detectar a efedrina na urina até 48 horas depois de ingerida. Então, foi aonde eu conversei com o meu orientador, eu falei, olha, a dificuldade que nós estamos para conseguir a amostra. Eu andava com os braços roxos, né? Eu falo assim, quem não me conhece é capaz de pensar que eu estava usando drogas, né? Porque os braços tudo roxo, tudo picado, de tanto tirar sangue, né? E aí, então, foi onde a gente falou assim, não, chega. Nós paramos, e eu vou te falar assim, Thiago, que eu não tem nem 50% do que eu fiz apresentado. Porque a gente vai fazendo, aí você vê, segue outro caminho, então vai ser a hora que você olhar e falar assim, não, esse tanto de resultado tá bom. Eu acho que aqui já tá o limite, sabe? Porque, assim, tem muitas outras coisas que eu fiz. Eu não falei na apresentação, por exemplo, eu fiz pré-tratamento anódico, né, que eu apresentei no doutorado, mas eu fiz todo o pré-tratamento catódico também. Eu fiz estudo no pré-tratamento catódico, que é um outro pré-tratamento que a gente faz. Só não validei a extração por ponto nuvem no pré-tratamento catódico. Mas todo o resto do trabalho foi feito nesse outro método, né? Então, a gente foi fazendo e chegou no momento que a gente falou assim, agora é hora, né? Mas, assim, quando eu achei, né, que eu podia, que assim, eu já estava com muitos resultados, eu sentei com o meu orientador, né? Falei, olha, eu tenho isso, o que mais? O que você quer? Ou tá bom, a gente para agora, onde que a gente vai seguir? Então, foi essa conversa que nós tivemos, né? E aí foi quando a gente falou, não, agora chega, né? Porque senão agora já tá bom. Tanto que chegou até que chegou no final e a gente nem colocou tudo que foi feito, realmente. Né? Como o André falou, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz, e realmente foi um pouco do que eu fiz nesse trabalho. Só, o Vitor falou que é da engenharia, né, Vitor? Qual área da engenharia? Gabriela, então, pelo que eu entendi, o seu orientador te falou para não abraçar o mundo. Exatamente. A gente tem muita coisa, foca em alguma coisa para a gente escrever, senão a gente não vai conseguir entregar. Exatamente. Foi mais ou menos por aí. A gente foi fazendo. Por fim, até escrevi a tese completa, mas aí na hora ele parou, olhou e ele falou assim, tem muita coisa, vamos focar numa coisa só para colocar. Então, assim, dados, a gente tem muita coisa, Thiago. Assim, realmente é trabalhado mesmo. E você vai ver, à medida que você for desenvolvendo seu trabalho, qual que é a sua área, Thiago? Química também? Eu estou na área de impressão 3D, na verdade, na área de materiais. A área de materiais, de impressão 3D. Pois é, então assim, você vai fazendo até você conseguir, então, né, achar. Faz tudo, aí depois faz uma curadoria para pegar o que você vai usar, entendi. Mas porque assim, é difícil, né, porque cada área tem uma forma diferente, né, de ver as coisas. Então, assim, na química a gente já traça, eu já tinha essa meta traçada, que era chegar lá no final da determinação de efedrina em urina e sangue, né, só que o sangue, infelizmente, a gente viu lá no final que realmente não funcionava. Então, em urina e sangue. E aí, no percorrer desse caminho, eu fiz o pré-tratamento catódico, depois pensei, mas será que o anódico não é melhor? Então, voltei, fiz o anódico de novo. E aí, eu fiz essa validação dos métodos também no pré-tratamento catódico, né? Porque lá na frente a gente pensou, não, será que o outro não era melhor? Então, fica meio complicado de falar assim, saber quando parar, né? Mas você tem que ter uma linha traçada. E aí talvez você vai fugir dela, como eu fugi, né? No meu caso, mas a gente ter essa direção é o melhor que você vai ter agora. Entendi, me tirou muitas dúvidas. Muito obrigado. Gabriela, Oi. Meus parabéns. Obrigada. Talvez dos três, eu seja o que esteja mais longe, né? Eu estou aqui em Macapá, no Amapá. Tá? Nossa. A minha pergunta, o seu trabalho está muito bom. Meus parabéns, tá? Parabéns mesmo. A minha pergunta talvez seja o contrário que a Tiago fez agora. Ele perguntou quando foi que você decidiu que deveria parar, né? A minha é exatamente o contrário. Você falou que passou 5 anos do seu mestrado, do seu doutorado. E foi que te deu aquele estalo de dizer, rapaz, eu vou seguir essa linha de pesquisa. Né? E você falou que, infelizmente, teve o problema da sua irmã, depois veio uma felicidade, depois, né? Seu filho, sua filha, não sei. Né? Mas o que disse assim, não, eu vou seguir essa linha de pesquisa aqui, que eu acho que vai dar alguma coisa. Né? Logicamente, pelo que você falou, se seu orientador não dá uma segurada,
talvez você ainda estivesse fazendo ensaio. É. Mas a minha pergunta é feita. O que te deu? O que foi aquele estalo que te fez seguir essa linha de pesquisa? Na verdade, eu trabalhei com a linha um pouco parecida, né? Eu trabalhei com analítica, mas eu trabalhei com analítica com chama, né? Detecção por chama, que é completamente diferente da detecção eletroquímica, e eu trabalhava com adsorventes. Então, assim, no mestrado, eu trabalhei numa linha completamente diferente. Só que eu conheci o professor Leonardo, porque eu não estudei aqui em Catalão, né? Eu sou daqui de Catalão, mas, assim, quando eu fiz a graduação, quando eu terminei, estava começando aqui. Quando eu terminei o mestrado, estava começando o mestrado aqui. E aí eu pensei e falei assim, eu não vou fazer o doutorado agora, vou fazer o doutorado, vou fazer aqui em Catalão, vou esperar o doutorado chegar aqui, né? Aí, nesse meio tempo, eu conheci o professor Leonardo, porque como eu sou professora do ensino médio, eu comecei a participar do PIBID, né? Em parceria com a universidade, eu conheci o professor Leonardo. E ele conversou comigo, ele, Gabriela, nós estamos precisando de gente, vai começar o curso agora, né? Nós vamos abrir o curso do doutorado, vem fazer o doutorado com a gente, tá? E eu fiz a inscrição, mas eu não falei nada com ele, não conversei com ele, só fiz a inscrição e eu não passei. E aí eu dei uma desanimada, assim, eu falei, eu acho que eu vou fazer aqui em Catalão mesmo, eu tenho a opção de tirar a licença, né? Então eu vou poder me dedicar a fazer o doutorado, e eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Então, assim, eu gosto de estar estudando, me atualizando, né? E aí eu pensei assim, vou ver se eu faço esse doutorado. E fiz a inscrição, não passei. Quando foi no outro ano, eu pensei assim, eu não vou fazer o doutorado, né? Eu pensei, não vou mexer com isso, não, vamos continuar do jeito que tá. E o professor Leonardo me ligou e me chamou para ir lá na casa dele conversar, porque ele queria que eu fizesse doutorado. E eu, na ligação, eu falei assim, não, professor, eu não vou, não, eu não quero fazer, eu não tenho essa intenção agora. E aí ele me ligou, ele, não, vem cá, vem aqui, vamos pelo menos conversar. Aí foi aonde ele conseguiu me ganhar, né, na conversa. Que aí ele me falou a ideia do projeto, e eu gosto de novos desafios, eu gosto de estudar, eu gosto de estar correndo atrás de novos conhecimentos. E aí, quando ele veio com essa proposta, me falou que seria para... Eu queria trabalhar, porque ele também trabalha com a parte ambiental. Quando ele me chamou, eu achei que seria para a parte ambiental, porque eu também trabalho com cursos técnicos, né? Técnico em controle ambiental e técnico em química. Então, eu pensei que ele ia me chamar também por essa área do controle do meio ambiente, mas não, ele queria para a área de analítica, focado no que eu fiz, né, no doutorado, não, no mestrado. E aí a proposta que ele me fez, aí ele me ganhou, foi ali, né, nessa proposta de trabalhar com a amostra biológica, a questão do doping, né, então, assim, essa proposta me fascinou. E aí foi aonde ele me ganhou, né, na conversa mesmo. E aí eu falei, então tá, vou fazer a inscrição, aí eu passei na prova, tudo, né, e aí eu consegui conciliar. E aí, quando veio a questão do problema da minha irmã, eu também queria desistir, eu ainda não tinha tirado licença, né? Eu queria desistir, mais uma vez, ele me segurou lá. Ele falou assim, não, você não vai, não, você vai continuar aqui, você vai conseguir conciliar, você vai tirar sua licença, vai dar certo. E, então, ele me deu esse apoio. Então, assim, eu agradeço esse doutorado mesmo ao meu orientador, não só pela orientação, mas também por essa ajuda, sabe? Nesses momentos difíceis que ele me segurou. Quando eu falei que estava grávida também, tem orientador que não gosta, né? Eu falei que estava grávida também, e além de mim, tinha mais 2 alunas dele grávidas, eu fui a última, né? Então, a gente, era até a brincadeira, eram as grávidas do Leonardo, né? Nós éramos 3 grávidas, e ele também foi super tranquilo, falou assim, não, Gabriela, você organiza e vai dar certo, não tem problema não. Então, esse apoio dele foi fundamental, porque eu consegui terminar o doutorado. Gabriela, muito obrigado pela sua apresentação, tá? Muito boa apresentação, sim. Tá? Eu não sou professor como você e os outros, né? A gente, essa área ambiental, nós sabemos principalmente de esporte, né? Essa área de esportiva é muito importante. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, né? Para passar esses ensinamentos para a gente, que como eu acho que foi o Vitor que falou, né? Nós estamos engatinhando, estamos em estágio gestacional para seguir esse caminho que você já trilhou. Muito obrigado. Sim, eu sei que não é, vou falar que é fácil, não é fácil, né, gente? Não é fácil o caminho que vocês estão começando agora, mas vale o esforço no final, né? Eu até peguei meu diploma semana passada, achei muito bom, porque eu achei que demoraria mais para o diploma mesmo ficar pronto, né? Eu defendi em 15 de março, né? O André não falou, mas assim, eu acabei de defender, não tem muito tempo não, 15 de março agora eu defendi. Então, assim,
Vale a pena essa caminhada. Eu deixo a dica aí, que eu deixo para outros alunos também, gente, foca nas disciplinas primeiro, vence essa fase que eu, assim, eu achei a carga de disciplina muito alta, não sei porque eu estava trabalhando também no começo, né? E aí, então, vale a pena fazer essas disciplinas para depois focar bem na pesquisa, né? Eu não sei qual a área de cada um de vocês, mas aí, então, assim, cada um, eu sei que as áreas têm um jeito diferente de conduzir, né, a pesquisa, mas eu achei que fazer as disciplinas primeiro me ajudou, porque depois eu foquei só na pesquisa, eu consegui fazer bem só a parte da pesquisa. E fazer primeiro as disciplinas, né? Te evita de misturar as coisas, né? Você se preocupa com uma coisa, se preocupa com outra, termina não fazendo nenhuma coisa nem outra. Mais uma vez, obrigado, Gabriela, tá? Por ser disponibilizado o seu tempo. É isso, gente, vocês precisam estar à disposição. Eu vi aqui, agora que eu olhei o chat, eu vi aqui que o Tiago colocou, né? Como você conseguiu prender a atenção deles? Também sou professor do ensino fundamental e venho com dificuldades com isso. Quando eu trabalhei com turmas da terceira série do ensino médio. Então, assim, já pensando em levar um pouco da universidade para eles, para que eles pudessem pensar aí, né, na carreira que eles vão seguir, que vem pela universidade, para chamar eles mesmos para a universidade. E eu achei que eles gostaram muito, que eles prenderam, mas eu sou do ensino médio, tá, Thiago? Não do ensino fundamental. Eu, na verdade, eu não tenho perfil para ensino fundamental. Eu já trabalhei um pouco com os alunos do ensino fundamental, mas não é meu perfil ensino fundamental. E aí, então, no ensino médio, quando você leva para eles essas coisas assim, eles ficam encantados. Então, agora com o novo ensino médio, a gente está fazendo um trabalho, inclusive com o C, né? Em que a gente leva um pouco sobre cada profissão, né? Sobre cada área relacionada às ciências da natureza. Então, o pessoal da engenharia vai um pouquinho, o pessoal da geografia, das áreas química, física, biologia, vai dar uma palestra, e assim, eles se mostram interessados, eles gostam de saber. Então, eu acho que talvez no ensino fundamental seja um pouco mais difícil, né? Assim, eu não sei, porque eu não tenho mesmo... eu não tenho o mesmo perfil para ensino fundamental. Eu falo que eu dei aula para ensino fundamental na época e eu falei, nunca mais eu volto aqui, né? E aí, então, eu acho que talvez a fase que eles estão. Agora eu entendi, é porque já estão com um pezinho na universidade. Isso. Então faz sentido. No meu caso, eu me vi na mesma forma que você falou em relação ao ensino fundamental. Com o tempo a gente descobre que não faz muito sentido. O negócio está no médio para superior mesmo. Não, eu não tenho perfil, gente. Eu achei que um dia eu saí da sala, eu achei que eu ia infartar, e eu falei, não volto aqui mais. Aí eu falei, não volto aqui mais, diretora, você me muda de turno, porque eu não dou conta. Eu cheguei nesse nível mesmo. Então, assim, eu não tenho perfil para ensino fundamental. Meu perfil realmente... Né? E a minha formação química, a gente trabalha no ensino médio, né? Então, e a partir daí, é que eu costumo trabalhar... Eu trabalho com ensino médio agora, mas eu sempre trabalhei também muito com cursos técnicos. Né? Agora não, agora eu estou só no ensino médio. Reduzir um pouquinho aí a carga, né? É verdade. Química é direto no médio, né? Química de fato. Isso. Fica bem mais concentrado. Isso. Estava olhando aqui se não tinha mais nenhuma outra pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida. A principal sobre quanto pesquisar, que eu estava morrendo de medo, eu acho que ela tirou. Que bom. Eu deixo aí, então, meus contatos, né, para vocês, se quiserem mandar e-mail. Pode pegar, né, com o professor André, meu telefone, e aí vocês quiserem, né, mandar um e-mail, ou mandar mensagem, eu respondo, eu ajudo. A hora que vocês quiserem, eu vou estar à disposição também. Muito obrigado pela disponibilidade. Beleza, obrigado, Gabriela. Muito obrigado. Talvez daqui a uns 2 anos ele converse de novo para pegar um vídeo. Pode, não tem problema, pode mandar mensagem. Eu estou sempre, realmente, eu estou sempre aberta, porque eu sei da dificuldade que é quando a gente chega e a gente às vezes fica perdido, por exemplo, o laboratório, como que a gente vai fazer, e a gente tem alguém que dá essa mão, né, esse guia para a gente ali de como conduzir, né,
ali as coisas. Então, eu tive essa ajuda e eu ajudo, né, os outros colegas. Tem um aluno de mestrado que eu ajudo ele, que ele fala assim, nossa, eu não sei como é que eu vou te retribuir. Eu falei, retribua fazendo por outros, né? O que eu fiz por você, porque eu sei dessa dificuldade que a gente tem. Então, mesmo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se quiser entrar em contato comigo, eu vou estar sempre à disposição para estar ajudando, tá? Aí vocês, no que vocês precisarem. Nossa, muito válido. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então, se ninguém tem mais perguntas, né, eu acho que a gente pode fechar. O professor André não voltou ainda, mas aí a gente conversa, a gente vê com ele depois.